Olá pessoal, a gente mostrou em primeira mão aqui para vocês as primeiras imagens divulgadas do novo caça russo, numa revelação oficial da aeronave até com a participação do presidente da Rússia. E eu tinha prometido para vocês uma análise mais completa desse novo caça. Será que ele realmente tem algum potencial de vendas? É um avião furtivo? É um caça de quinta geração? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do canal Águias de Aço. Então pessoal, antes de mais nada eu peço desculpas aí se alguém de repente achar que a gente está falando muito dessa aeronave nos últimos dias, mas é que esse é o grande acontecimento na aviação militar nesse ano, pelo menos até esse momento, os russos lançando uma nova aeronave e ainda um monomotor furtivo. Então a gente não pode deixar de fazer essa cobertura. E agora, com a revelação da aeronave, um dos detalhes que chamam a atenção de cara é a entrada de ar, que é uma entrada única que lembra até caças como o F-16 e o Typhoon, mas que se parece mais com o Boeing X-32, que era aquele concorrente direto do então X-35, agora F-35, no chamado programa JAST. E como vocês podem ver aí, ambas têm esse formato angulado, mas o jato russo parece ter linhas mais suaves, uma entrada mais discreta. E um outro detalhe que a gente pode observar é o canopy, que é muito parecido com o do Su-57, que tem esse dossel bipartido, a gente já viu aqui no canal, que em termos de furtividade isso não é um bom esquema de construção, porque essa emenda aí de metal com vários rebites já é um componente a mais para refletir as ondas do radar. Mas aí também pode ser que mais para frente eles integrem esse esquema de peça única, não só nessa aeronave como no Su-57, e isso é um esquema mais complexo em termos de construção e que parece que os russos ainda não têm um domínio total sobre isso. E hoje só o F-22, o F-35 e o chinês J-20 são fabricados com um dossel em peça única. Bom, e continuando aí dando uma olhada na aeronave, a gente pode ver também o que se parece ser um sistema de rastreamento e busca por infravermelho, aquele IRST que a gente já viu aqui no canal várias vezes, montado ali na frente da aeronave, assim como praticamente em todos os caças da Rússia, e até mesmo o Su-57, e que a gente já viu aqui que também não é o ideal para fins de furtividade, já que essa peça arredondada aí reflete bastante as ondas de radar. É claro que ela pode sim ser revestida com materiais absorventes de radar, mas isso só quando o sensor não está sendo usado, já que ele é um sensor óptico. Bom, mas a fabricante surpreendeu e divulgou há alguns dias essa imagem aí de um sensor multifacetado, muito parecido com aquele que a gente vê no F-35 e agora também no J-20, e que aí sim é mais condizente com aviões furtivos. E coincidência ou não, esse destroyer aí que aparece no reflexo é justamente aquele britânico que esteve envolvido em um episódio recente em que os russos alegam que teriam até disparado bombas de aviso. Então essa foi mais uma provocação aí dos russos, e até a legenda diz aí, vejo você. E um outro aspecto também que não tem como não notar é o esquema de cauda da aeronave, que tem esses grandes estabilizadores em V e não tem aquele arranjo tradicional de estabilizador vertical e horizontal. E ao contrário do que se possa pensar, essa configuração pode sim oferecer alta capacidade de manobra, além também de ser mais adequada para diminuir a assinatura radar. E tudo isso já foi demonstrado com aquele concorrente do F-22, que era o YF-23, e que a gente já até viu em detalhes aqui no canal, que tem um arranjo de cauda bem parecido. E aquele X-32 também que eu falei agora há pouco, também tinha um esquema de cauda bem semelhante. E já quanto aos compartimentos de armas, assim como outros caças furtivos, esse também vai contar com um principal, que é o maior ali na parte de baixo, e um menor em cada lateral, e a gente pode até ver aí a demonstração de abertura e fechamento desse compartimento lateral. E um fator que eu achei muito interessante é que, mesmo sendo um jato relativamente pequeno, ele vai ter um compartimento central relativamente grande, e só pelos mísseis divulgados ali nas projeções a gente pode ver que ele vai ter uma capacidade de transportar mísseis até grandes na classe dos 5 metros de comprimento, incluindo aquele poderoso R-37M, que tem um alcance declarado aí na casa dos 300 a 400 quilômetros. E é claro também que ele vai poder acomodar uma grande variedade de bombas e armamentos ar-solo. E já os compartimentos laterais vão acomodar mísseis menores para combates a curta distância.
E ele vai poder transportar então 3 grandes mísseis no compartimento central, além de 2 nos compartimentos laterais, ou seja, 5 mísseis, um a menos do que o F-35, mas ainda assim eu acho um número bem interessante, né, tendo em vista que é uma aeronave declarada como bem mais leve. E como a gente viu aqui, foram declarados valores em torno de 18 toneladas como peso máximo, o que eu sinceramente acho pouco provável. Acredito que vai ficar aí na classe das 20 toneladas, mas ainda assim mais de 10 toneladas a menos do que o F-35. E é claro que em missões que não exijam a furtividade, certamente ele vai poder transportar armamentos e tanques externos. E um outro fator também de extrema importância é a motorização, e pela primeira vez a gente vê um jato de procedência que não seja dos Estados Unidos apresentando um tratamento para diminuir as emissões de calor. E isso a gente pode ver aí por esse escape com aquele design serrilhado, um arranjo muito parecido com o do F-35. E pode até parecer fácil, né, copiar um esquema semelhante, mas a gente tem que lembrar que essas aletas aí do escapamento são móveis. Elas abrem e fecham de acordo com o regime de potência e ainda tem que resistir a altíssimas temperaturas. Tanto é que os chineses até hoje não conseguiram desenvolver nada parecido, e os russos agora parecem estar no caminho certo aí para desenvolver algo semelhante. E só lembrando, né, que esse serrilhado aí cria vórtices de ar na saída do motor que misturam mais rapidamente o ar quente com o ar frio, o que reduz então a assinatura infravermelha do avião e com isso dificulta então o engajamento de mísseis buscadores de calor. E o fabricante da aeronave até divulgou uma versão mais completa daquele vídeo que a gente viu aqui, né, que até aparece alguns pilotos, incluindo um argentino, e que agora mostra um motor em funcionamento. E aí não tem como não comparar com o F-35. Eu vejo também muita gente criticando, né, falando, ah, parece o F-35, parece o F-22, é uma cópia do YF-23, mas o fato é que não tem como fugir muito, né, do design furtivo, é isso aí mesmo, e quaisquer aeronaves que sejam lançadas agora vão ter um esquema de design mais ou menos parecido, e isso aí é inevitável. Vocês podem ver aí outros projetos, como aquele caça coreano, que é praticamente um mini F-22, né? Então, isso é normal, esse é o design da quinta geração. Bom, o esquema de pintura lembra bastante também o usado no Su-57, e uma coisa que chamou a atenção foi o número 75 colocado em algumas partes da aeronave, o que tem levado muita gente a especular que esse deve ser então o Su-75, mas até agora nada foi confirmado. A única nomenclatura declarada até o momento é Checkmate. E já quanto ao radar, foi divulgado que ele vai contar com aquela tecnologia AESA, que eu sempre menciono aqui, e que é a mais moderna, a mais resistente a interferências, e a fabricante também afirma que esse radar vai fazer parte de um conjunto de sensores, incluindo dispositivos passivos, provavelmente semelhantes aos encontrados já no Su-57. E na verdade o aproveitamento das tecnologias do Phelan parece ser um dos pilares desse novo projeto, e isso não somente para reduzir os custos e tempo de desenvolvimento, mas também deve, quando combinado com uma abordagem de arquitetura aberta, permitir que os clientes escolham a sua própria configuração de sensores de acordo com as suas necessidades. E como a gente falou aqui naquele vídeo recente, já se fala em uma versão não tripulada desse avião, e já surgem boatos de que os russos estariam mais interessados na versão não tripulada, muito provavelmente direcionada aos requisitos da Marinha Russa, mas de qualquer modo, essa aeronave aí que foi revelada é de uma configuração tripulada. E, inclusive a gente pode ver aí essa imagem que surgiu do cockpit, em que a gente pode perceber aí um arranjo até bem moderno, com uma grande tela WAD, mais ou menos como a gente vê no F-35 e também no Gripen EF. Muita gente ficou na dúvida também se isso já seria um protótipo, digamos, voável ou só uma maquete. Olha, provavelmente se trate de uma maquete em tamanho real, sem motor, sem os componentes eletrônicos e provavelmente até feito de materiais que ainda nem são os que vão ser usados no jato. Assim como aquele Gripen, né, que andou passeando aqui pelo Brasil há alguns anos e que realmente parecia já aeronave de verdade, era muito realista. E isso porque a gente sabe que um projeto ousado desses não é algo que vá surgir assim da noite para o dia. Isso leva alguns anos de desenvolvimento, mas de qualquer forma os russos já divulgam o primeiro voo para 2023, com uma possível entrada em serviço em 2025. Olha, quem acompanha o mundo da aviação militar
sabe que é bem pouco provável que eles consigam cumprir esse cronograma, até porque ainda nem se sabe de onde virão os fundos para continuar esse projeto. E não à toa eles vêm buscando novos investidores. Mas o fato é que existe sim um mercado gigantesco de potenciais compradores para essa aeronave, e mesmo que ele entre em operação, digamos, daqui a 10 anos, ainda assim esse jato deve ter um potencial de vendas muito grande, já que muitos países ou não têm dinheiro para comprar o F-35, ou nem sequer conseguem autorização dos Estados Unidos para isso. Então os russos com essa aeronave aí, além de poderem substituir aviões como os seus antigos MiG-29, ainda vem nesse jato um grande potencial para bater de frente com os caças de quinta geração de exportação. Aí eu sei que muita gente vai falar: ah, mas na década de 30 a gente já vai estar na sexta geração. Sim, mas como acontece hoje, né, com a quinta geração, poucos países vão possuir essas aeronaves e a grande maioria vai sim continuar usando jatos da geração 4++ e da quinta geração ainda por décadas. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado, e se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixem de conhecer a nossa loja, a gente acaba de receber aí várias miniaturas novas. Então vale a pena dar uma conferida, o link está ali na descrição. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!